E aí, tudo certo? Sabe quando a gente clica em deploy numa política do Cisco ACI e fica pensando, o que será que acontece lá dentro de verdade? Pois é, a verdade pode ser bem surpreendente. E ela tá lá, escondida bem no fundo do hardware. Sabe aquela frase, o diabo está nos detalhes? Então, ela se encaixa perfeitamente aqui. No mundo do ACI, o que realmente diferencia um profissional experiente não é só saber criar uma regra simples. É entender as consequências, às vezes bem inesperadas, que cada pequena configuração pode causar. E é essa pergunta que a gente precisa se fazer. Que detalhes a política do ACI está escondendo? Porque, olha, existe uma chance bem grande de que aquelas políticas que parecem tão organizadinhas na tela estejam se comportando de um jeito, digamos, inesperado e até perigoso lá no silício do switch. Vamos dar uma olhada nisso. Então, para começar, vamos falar dessa diferença fundamental, quase uma ilusão, entre a interface limpinha que a gente vê e a realidade super complexa do hardware. O que a gente configura e o que de fato acontece lá no silício são duas coisas bem diferentes. E é exatamente aí que a gente separa os especialistas, sabe? A grande diferença entre um engenheiro júnior e um sênior não é saber o que clicar para configurar. É entender exatamente como o hardware vai pegar essa configuração e traduzir e executar aquilo. É outro nível de conhecimento. Ok, agora vamos entrar no coração da coisa. A TCM. É a memória onde as regras de acesso são de fato aplicadas. E olha que interessante. Uma configuração que parece super comum, super inofensiva, pode ter um custo oculto e bem alto para esse recurso que é tão valioso. Mas afinal, o que é essa tal de TCCAM? Bom, a melhor analogia é pensar nela como a lista VIP de uma balada. Ela precisa ser incrivelmente rápida para checar cada convidado, ou seja, cada pacote que passa. Só que, por ser tão rápida e especializada, o espaço dela é bem limitado e caro. É um recurso que simplesmente não dá para desperdiçar. Agora, olha só que loucura, como uma única linha de configuração pode explodir lá dentro. A TCAM não pensa em intervalos como a gente. Para ela, tudo é binário, são máscaras. Então, um intervalo que não bate certinho com potências de 2, tipo de 100 a 105, obriga o hardware a criar um monte de regras separadas só para cobrir todas as possibilidades. Uma linha vira várias. E qual o resultado disso? Bom, uma única linha de filtro pode acabar comendo o triplo do espaço na TCAM. Agora, multiplica isso por dezenas, talvez centenas de contratos na rede. O consumo de recursos cresce de forma exponencial. É um custo que a gente não vê na interface, mas que tem um impacto bem real no desempenho e na escalabilidade de toda a estrutura. Certo. Então, como é que a gente foge dessa armadilha? As regras de ouro são bem claras, na verdade. Sempre que der, use portas específicas. Se precisar mesmo de um intervalo, tente alinhar com potências de 2. E o mais importante, se as ações são diferentes, tipo uma para permitir, outra para redirecionar, separe isso em subjects diferentes. Não mistura tudo na mesma corrente de filtros, senão dá ruim. Beleza. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar de um outro assunto. Um que muita gente só percebe quando já é tarde demais. A fragmentação de pacotes IP. Ela esconde um dos pontos cegos de segurança mais críticos que existem no ACI. Para a gente entender o problema, vamos analisar a anatomia de um pacote fragmentado. Pensa assim, o primeiro fragmento ele tem tudo que o ACI precisa para tomar a decisão, inclusive a porta de destino. Tá tudo lá. Mas, e os fragmentos que vêm depois? Pois é, eles só têm o endereço IP. A informação da porta simplesmente não existe mais neles. E aí que mora o perigo. O comportamento padrão do hardware é ser permissivo. Se ele viu o primeiro fragmento e liberou, ele meio que assume que os outros, que vêm do mesmo IP, também são seguros. O hardware não tem como checar a porta nos outros fragmentos, então ele só deixa passar. E claro, onde tem uma limitação técnica, pode ter alguém querendo se aproveitar. Agora vamos ver como um invasor consegue transformar essa limitação em uma arma, criando uma verdadeira porta dos fundos na rede. A estratégia de ataque é sinceramente genial e muito perigosa. O invasor manda um primeiro fragmento que é totalmente legítimo para uma porta que está liberada, tipo a porta 80 de web. O ACI olha, vê que está tudo certo e permite. Logo em seguida, ele manda os outros fragmentos, só que agora com o código malicioso. O ACI, que já não consegue ver a porta, deixa passar também. Lá no servidor de destino, o sistema operacional junta tudo de novo e o que parecia ser um tráfego web inofensivo, de repente vira um ataque direto na porta 22 de SSH. Agora vamos para outro mito bem comum, aquela ideia de que o ACI pode funcionar como um firewall stateful, aquela opçãozinha stateful nos filtros. Pois é, ela não é bem o que parece.
Mas o que essa opção faz de verdade, então? É bem mais simples e bem menos seguro do que a gente imagina. Ela só olha o pacote TCP e verifica se a flag ACK ou RST está ligada. Basicamente, ela assume que se um pacote tem uma dessas flags, ele já faz parte de uma conexão estabelecida. Não tem tabela de estado, não tem acompanhamento de sessão, nada disso. E isso nos leva a um problema clássico na hora de resolver BO. Imagina que uma regra foi configurada para permitir só tráfego established. O que acontece com o primeiro pacote de uma nova conexão, o famoso pacote SYN? Ele vai ser bloqueado. Por quê? Porque ele ainda não tem a flag ACK. A conexão nem começa, o servidor nem responde e a aplicação para de funcionar misteriosamente. Ok, já expomos os problemas, as armadilhas. Agora vamos para o que realmente importa, as soluções. Como um profissional de verdade projeta uma arquitetura que seja resiliente, que leve em conta essas realidades do hardware? Para a gente se proteger do risco de fragmentação, a melhor prática é não depender só do ACI. A solução mais segura, de longe, é usar um Service Graph para desviar o tráfego para um firewall de verdade, um NGFW. O firewall, sim, tem a capacidade de juntar os pacotes de novo e inspecionar a carga toda antes de entregar no destino. Agora, se as aplicações da rede não usam fragmentação, uma outra opção é simplesmente bloquear todos os pacotes fragmentados de vez. Então, para fechar, aqui vai um resumo de tudo que a gente viu. Um tipo de cola do profissional. Para cada problema comum, existe uma solução profissional. Em vez de usar intervalos de portas de qualquer jeito, use portas específicas. Em vez de misturar todas as ações, separe os subjects. Para os fragmentos, a solução é mandar para um firewall. E para gerenciar o estado da conexão, deixa isso para o servidor ou para o firewall, que sabem fazer direito. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Na hora de olhar para as políticas de rede, a questão não é se elas parecem funcionar na interface gráfica. A verdadeira pergunta é, elas foram pensadas e desenhadas com um entendimento profundo de como o hardware funciona de verdade? A resposta para essa pergunta é o que separa uma arquitetura comum de uma arquitetura que é de fato robusta e segura.